Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra Experimente o Mistério de Cristo, de 14 de novembro de 1969. A atitude hostil do mundo em relação a este grande mistério de Jesus Cristo é a sua ignorância de quem é o Pai. Vocês saberão quem vocês realmente são, o ser celestial que desceu a este mundo, na medida em que vivenciarem o mistério de Jesus Cristo. E quando você experimentar isso, descobrirá que é Jesus Cristo. Nunca houve outro e nunca haverá outro. Basta acompanhar-me de perto num pequeno drama que nos é contado no livro de João. A palavra Pilatos significa pressionado de perto como uma forma contraída, o limite, na verdade, da contração e da opacidade. Mas como todos esses personagens eles são personificados e são atributos, são qualidades. Ver os personagens das Escrituras como personagens da história é ver a verdade temperada com a fraqueza da alma humana. Todos são estados eternos. Então Pilatos não é realmente uma pessoa como você é uma pessoa, como eu sou uma pessoa, é o estado contratado. A história está acontecendo dentro de você. Então Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? E ele respondeu: Você diz isso por si mesmo ou foram outros que lhe contaram? Você sabe disso por experiência própria ou é boato? Você me faz a pergunta: Sou o rei dos judeus? Agora ele não nega que é. Ele simplesmente faz a pergunta. Mas ele se pergunta se esse estado contraído chegou ao ponto de ser quebrado agora. Deve chegar ao ponto onde a casca vai quebrar e então saberá por si mesmo. E então ele disse: Então você é um rei? Ele disse: Você diz que eu sou. Pois ele havia dito: Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E então a forma contratada fez a pergunta: O que é a verdade? Com base neste nível, é verdade que o jarro está aqui, que o copo está aqui, que você está aqui, que eu estou aqui, mas ele não está falando desta verdade. A verdade da qual fala o verdadeiro ser que você é o verdadeiro conhecimento de Deus. Ele não está falando de nada conhecido no mundo da ciência. Hoje estamos a caminho da Lua pela segunda vez, mas essa não é a história da Bíblia. Ele está falando do ser que criou a Lua, que criou os céus e que sustenta os céus. E ele está tentando dizer a todos os seres do mundo que o ser que fez isso você é, mas você esqueceu. Você desceu até esse limite de contração, esse limite de opacidade. E então, você sabe disso agora quando faz a pergunta por sua própria vontade ou foi dito por outra pessoa? Alguém te contou sobre mim? Pois bem, você realmente não sabe disso, e você tem que saber por ter experimentado isso. Assim, na medida em que o homem experimenta o mistério de Cristo, ele compreende Cristo. Quer você se chame de Papa, de ministro comum ou de leigo, isso não significa nada. Você poderia ser alguém lavando o chão esta noite e saberá por experiência própria quem realmente é. Eles saberão que são Jesus Cristo por terem experimentado Jesus Cristo. Agora voltemos ao poeta Browning. Ele disse: A verdade está dentro de nós, não surge de coisas externas, não importa o que você acredite. Existe um centro mais íntimo em todos nós, onde a verdade habita em plenitude. E conhecer consiste antes em abrir um caminho por onde o esplendor aprisionado possa escapar, do que em efetuar a entrada de uma luz que se supõe estar externa. Paracelso. Ele pegou 3 das poderosas declarações do Eu Sou no livro de João. Eu sou a verdade, eu sou o caminho. Eu sou a luz do mundo e as incorporou nesta declaração muito curta. Há um centro mais íntimo em nós tudo onde a verdade habita em plenitude. Não apenas um pouquinho, mas em plenitude. Ele compara isso a um esplendor aprisionado. E então ele fala do caminho e o caminho vem de dentro. Pensar que algum Cristo vem de fora é compreender completamente mal o grande mistério. Está inteiramente dentro de nós.
Enquanto você está sentado aqui agora nesta pequena sala e parece ser tão pequeno neste enorme universo, e ainda assim você sentado aqui neste estado contraído e neste estado contraído é Pilatos que questiona a sua sanidade quando você começa a se agitar dentro de você, e pergunta estas questões. Está tudo entre vocês. Toda a competição está dentro do indivíduo. E então aquela refulgência interior surge. Ele desperta dentro desta pequena vestimenta e o Criador do universo sai do indivíduo. Eu lhe digo, sei disso por experiência própria. Você não é um ser pequenino, não importa o que o mundo lhe diga. Você passou pelo inferno e talvez passe por mais, mas a busca é encontrar o eu, e o eu que você procura é o seu Pai, que é você mesmo. É contado nas Escrituras, mas de uma maneira tão estranha e maravilhosa. E Jesus disse: Vá e diga-lhe. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22 versículo 16. Eu sou a raiz, a origem, o pai, e ainda assim sou descendente de Davi. Eu sou o pai de Davi, e eu sou descendente de Davi. Agora leia as Escrituras. Eu farei surgir de você, ó Davi. Eu suscitarei um filho que sairá do seu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. 2 Samuel 7 versículo 12. Ele dirá: Eu e meu pai somos um. João 10 versículo 30. Ele está saindo de David, portanto, ele é filho de Davi. E Davi é o filho daquele que criou todo o vasto universo. No entanto, aquele que criou todo o vasto universo traz para fora do universo aquilo que é ele mesmo e que foi enterrado dentro do universo. Então aqui, o avô e o neto são um e o mesmo ser. Saindo daquilo que Deus criou que é o universo. A humanidade é Davi, e ele tira da humanidade aquilo que é ele mesmo. O avô e o neto são um só e mesmo ser. Então vá e diga: Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Mas se você vir Davi como o mundo vê Davi, você nunca verá o mistério. Estou lhe dizendo quem ele é, vê a humanidade reduzida a um único ser. E quando você olha para aquele menino maravilhoso e o vê, ele é seu filho. Mas ele gerou você. Pois você se enterrou na humanidade e desempenhou todos os papéis, todos os papéis. No final, você se livra da sua própria criação e resgata a sua criação. Pois a sua criação se condensou em um único ser, diante de você como seu filho, e ele é o Davi da fama bíblica. Agora ele disse: Eu sou do alto, você é de baixo. João 8 versículo 23. Ele está falando dentro de si mesmo. Acima e dentro são a mesma coisa, abaixo e sim são a mesma coisa. Aquele que vem de cima está acima de tudo, aquele que é de baixo expressa o que é da terra terrena. João 3 versículo 31. Aqui encontramos no livro de João que o que se destaca, na verdade, a única coisa que eles não podem compreender nesta revelação é a sua revelação da paternidade de Deus. Eles têm um conceito totalmente diferente de quem é o Pai. Eu te digo, você é o Pai. Talvez você não consiga pagar o aluguel nem esta noite, talvez o armário esteja vazio, talvez você esteja endividado. E você criou o universo e sustenta o universo. O ser que você vai descobrir que realmente é o Criador do universo. E não existe outro Deus. Não há lugar no universo para dois deuses. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor, é um. Deuteronômio 6 versículo 4. Assim, quando solicitado a citar o maior de todos os mandamentos, ele não mencionou nenhum dos 10, ele mencionou a confissão de fé de Israel: Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor, é o único. Marcos 12 versículo 29. Agora ele dá um segundo mandamento, que não é novo. Você lerá isso em Mateus. Ame o seu próximo como a si mesmo, porque é você mesmo. Todo o vasto mundo é empurrado para fora.
Chegará o dia em que você descobrirá que a coisa toda é você mesmo empurrado para fora, e somente quando você mudar sua atitude em relação ao que é empurrado para fora isso poderá mudar. Não pode mudar por si mesmo. Somente quando eu mudar dentro de mim minha atitude em relação a você, você poderá mudar em relação a mim. Tudo começa que eu o amo. Por quê? Porque ele me amou primeiro. Bem, o ele de que se fala é o eu sou de você. Então você quer que alguém te ame ou te veja de forma diferente? Você começa mudando sua atitude em relação ao aspecto de si mesmo que é projetado. Todo o vasto mundo é projetado por você mesmo. Então você quer que algo diferente venha dessa projeção? Pois bem, porque eu o amei primeiro. Então, se tudo está em mim, bem, eu mudo isso dentro de mim, e então todo o vasto mundo, se eu mudar isso dentro de mim, deverá se conformar às mudanças dentro de mim. Então ele fala da verdade que é uma verdade completamente diferente, é o conhecimento de Deus. Então ele disse: Eu sou a verdade. Bem, se existe um centro mais íntimo em todos nós onde a verdade habita em plenitude e aqui está alguém chamado Jesus Cristo dizendo: Eu sou a verdade, e esse é o centro em mim, então onde ele está? O único que pode ressuscitar é Jesus Cristo e ele está em mim. Ele ressuscita em mim e quebra a casca, e então sai. À medida que ele sai, sou libertado, livre como o vento, e gradualmente descubro quem realmente sou. Noite após noite fico mais consciente de que sou o Criador de tudo. Então, quando alguém morre neste mundo, para onde você acha que ele vai? Ao cemitério, para empobrecer o parente que o colocou lá. No mundo de César isso parece ser verdade. Não, ele entra em mim, não há outro lugar para ele ir além de voltar para mim. Todos que morrem neste mundo voltam para mim, pois eu sou o centro. Mas você pode dizer a mesma coisa porque só existe um centro, e todos eles voltam para dentro de mim. Esta manhã, ao acordar, encontrei um amigo meu que caiu repentinamente aos 64 anos. Ele tinha acabado de se aposentar e tinha um lindo fundo de aposentadoria já criado. Ele trabalhou para a Standard Oil of California e foi chefe do departamento de pessoal. Ele disse para sua esposa no dia em que morreu. Eles foram às compras de manhã, saíram e fizeram muitas coisas. E então ele disse a ela: Você tem algum tempo para me dar, só por um momento? Ela disse: Certamente. Então ela entrou e eles se sentaram à mesa dele e ele tinha 17 itens para revisar. Ele os pegou um por um e disse: Você entende isso? E Moriel disse: Sim, acredito, acho que sim. Agora ele contou a segunda, explicou-a detalhadamente, percorreu toda a lista e ela disse a cada uma delas: Sim, acho que entendi. Então ele chegou ao último item. Agora você tem certeza de que entendeu este? E ela disse: Sim, tenho certeza de que entendo isso. Ela mal disse: Acho que entendi, então ele foi até lá e foi embora. Bem, esta manhã ele estava comigo. Uma alma encantadora. Eu o conheço bem, eu diria desde 1947, acho que o conheci. Não, no primeiro ano, 1946, quando me assumi. Eu o vi todos os anos em minhas visitas aqui e em São Francisco. Mas esta manhã ele veio e me contou que passagem era deliciosa, era tão fácil. Foi apenas uma conversa normal com meu amigo Al. Ele era um sueco, Al Ostrom. E aqui, ele me contou sobre essa partida perfeitamente adorável, mas Al é o mesmo Al. Ele não me ouviria aqui. Não, ele adorava a minha companhia socialmente. Reunir-nos para alguns drinks e um adorável barbecue. E quando eu o recebia em São Francisco eu não tinha barbecue, então eu o levava ao clube ou a um restaurante. Mas todos os anos trocávamos essas visitas, um ano eu ia à casa dele e no ano seguinte ele vinha ao meu hotel. Era sempre nesse nível. Ele nunca compareceu às minhas reuniões depois das 3 ou 4 primeiras. Não lhe interessava.
Ele gostava de sentar no domingo de manhã e tocar os hinos antigos e chorar. Simplesmente chorar tocando todos os lindos hinos antigos, e isso satisfazia. Mas ouvir essa revelação simplesmente não fazia nenhum sentido para ele. Então conheci-o ao que conhecia aqui e ele não mudou nem um pouco. Ele é o mesmo Alameda e ele está em mim. Onde mais eu o teria encontrado esta manhã? Eu estava voltando do fundo da minha alma. Tendo contado a história para aqueles em níveis mais elevados do meu ser que podiam ouvi-la com compreensão, e passando por aqui está apenas o tempo suficiente para cumprimentá-lo dessa maneira adorável. E por incrível que pareça, onde você acha que eu o encontrei? Em uma estação ferroviária sentado no balcão fazendo apenas um lanchinho, lá estava ele. Apenas o tempo suficiente para vê-lo da mesma maneira como o deixei aqui. Isso era tudo o que ele queria de mim, que me acompanhasse num pequeno lanche ou num grande lanche, mas simplesmente numa refeição física. Esse era o Al que eu conhecia e ele é o mesmo Al, não mudou nada. Ele negou a paternidade de Deus assim como eu experimentei a paternidade de Deus. Ele tinha sua própria paternidade de Deus e ele se sentava e chorava muito enquanto tocava seus adoráveis hinos antigos, Nearer My God Totei, e Deus estava no espaço. E todas essas coisas ele tocava. Quando lhe contei sobre o único Deus, o Deus que está alojado dentro de nós e só na medida em que experimentamos Jesus Cristo é que entendemos Jesus Cristo. Ah, não. Ele tinha o seu próprio pequeno Jesus Cristo e ninguém vai roubá-lo disso. O mesmo Al. Então eu lhe digo, a negação de Jesus Cristo foi simplesmente a sua revelação da paternidade. Eles não podiam aceitar nem por um momento o que ele lhes dizia sobre o Pai. Então, quando ele disse: Eu vou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E eu e meu Pai somos um. João 17 versículo 20 ou João 10 versículo 30, ou portanto, eu e seu Pai somos um, e portanto você e eu somos um, eles não poderiam acreditar nisso. Isso foi demais, então eles o rejeitaram. E aqueles que hoje se autodenominam cristãos ainda o rejeitam porque têm esses pequenos ícones no espaço e adoram algum pequeno conceito estúpido da mente. Eles não acreditarão na revelação que vem de dentro deles. Eu te digo, você é Deus e você é Deus Pai, o Pai da humanidade, de toda a humanidade. É uma peça. Esta é a peça teatral mais maravilhosa já concebida, e Deus está desempenhando todos os papéis. Quando Ele desempenha todos os papéis, o mesmo Deus que agora está respirando em você, quando Ele desempenha todos eles em você, Ele quebra a casca. Ele quebra aquele Pilatos, e então você, o Deus, nasce e sai. Você devolve a si mesmo o ser que você realmente é, pois só existe Deus. Não há nada além de Deus. Então, todos no mundo estão interpretando a peça eterna, e essa peça é contada de maneira tão bela nas Escrituras. Quando pensamos por um momento, a única escritura conhecida quando a revelação foi feita era o Antigo Testamento. Cada citação no Novo tem que ser do Antigo, pois não havia Novo. Agora ele interpreta o Antigo dizendo exatamente o que ele significava. Eu poderia lhe dar passagem após passagem do livro de João para mostrar o que ele está falando sobre a descoberta do Pai. Começando desde o início, veja o versículo 18 do primeiro capítulo. Ninguém jamais viu a Deus, aquele que está no seio do Pai, Deus unigênito, ele o deu a conhecer. Estou citando agora os manuscritos mais antigos, os 3 manuscritos mais antigos citam dessa maneira. No século IV, a palavra filho foi substituída pela palavra Deus, com a qual não discutirei de forma alguma, por isso agora se lê o Filho unigênito. Dizia originalmente. Deus unigênito, ele está gerando a si mesmo. No entanto, não posso negar que quando você vê aquilo de onde ele vem, a soma total de toda a humanidade, todo o mundo dos homens e mulheres, fundido em um único todo, torna-se um único jovem, e é o seu filho. Ele te chama de pai, e você sabe que ele é seu filho, e você sabe que é o pai dele. Você sabe disso. Portanto, não culpo aquele que, no século IV,
Mudou a palavra de Deus para filho e reorganizou a frase de Deus unigênito para o filho unigênito. Mas é assim que se lê nos primeiros manuscritos. Ninguém viu Deus, aquele que está no seio do Pai, e ele diz exatamente agora que Deus é Pai e Deus unigênito, ele o deu a conhecer. Bem, estou lhe dizendo que minha missão é que você saiba quem é esse filho. Você não encontrará isso em nenhuma obra que eu conheça, exceto na Bíblia, mas a Bíblia é algo tão estranho que as pessoas nem sequer a veem. Os sacerdotes não veem isso, os rabinos não veem isso e os ministros não veem isso. Mas estou lhe dizendo o que sei por experiência própria. É Davi quem é o filho unigênito. Não há outro filho. A Bíblia diz isso a você, mas eles não veem porque reorganizam as escrituras para se adequarem às tradições das igrejas. E você nunca ouve qualquer afirmação ousada nas escrituras sobre eu sou as tradições, eu sou as convenções, mas eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. João 14 versículo 6, você ouve isso. Estas são as ousadas e poderosas palavras do eu sou, mas nunca sou as convenções, sou as tradições. Portanto, estaremos nos escondendo de nós mesmos se mantivermos vivas as convenções. E agora faz parte das convenções dizer que Jesus Cristo é seu Filho. Mas a nossa Bíblia foi mudada inúmeras vezes por homens que não tinham visão, que não podiam vê-la. Agora, aqui está uma visão que compartilharei com vocês esta noite. Minha amiga não está aqui, mas ela me deu a carta na última palestra. Ela se viu em um cassino. Veja, tudo tem dentro de si a capacidade de significado simbólico. Então ela está agora em um cassino e o dono vem em sua direção com uma vara para contar seus ganhos. Em vez de contar o que você faria em qualquer cassino, digamos, as pequenas fichas que você tem, é um longo pão francês, fatiado, mas ainda assim mantido unido porque não passou direito. Foi cortado ao meio, mas não completamente em todo o pão. Então é um longo pão francês. Então ele vem com seu bastão e simplesmente toca, e enquanto ele bate em uma fatia, ela diz $50 e ele repete $50. Ela repete novamente e então diz $100. $100. Tudo o que ela dizia ele tinha que repetir e ele ficava cada vez mais roxo, explosivo e irritado porque ela ligava para o número e ele tinha que repetir o que ela dizia. E era mais uma fatia do pão. Ela gostou. Havia uma emoção peculiar em seus ossos por ele estar tão irritado com ela e não gostar dela sinceramente, mas ela estava simplesmente ganhando todo o dinheiro. Chegou ao fim, a última era a última ponta do pão e ela se perguntou em sua mente: para que número vou ligar agora? O número chegou até ela, $1.150 e ele ligou. Esse foi o pão inteiro. A coisa toda sangrou. O pão sangrou. Escorria como um pedaço raro de rosbife quando cortado e todo o pão se transformava em sangue, mas ainda assim era pão. E o tom numérico é 7, perfeição espiritual 1150. É dito a você nas Escrituras, capítulo 6 de João, falando do pão. É o meu corpo. A menos que você coma meu corpo e beba meu sangue, você não terá vida em você, pois a vida está no sangue. Bem, aqui está a visão mais perfeita e ela certamente tem a visão perfeita do simbolismo das Escrituras. Ela disse: não entendo, Neville, mas foi divertido ver seu rosto ficar cada vez mais roxo enquanto ele marcava essas fatias enquanto eu as chamava pelo número. No final eu me perguntei qual era o número e disse: tudo bem, 1150. Eu não entendo isso. Mas é um simbolismo perfeito e perfeito das Escrituras. Número 7. O número perfeito espiritualmente. Ela havia terminado o pão e agora tudo está vivo e escorrendo sangue. Esse é o sangue. Ela aceitou completamente o corpo de Jesus Cristo como sua maravilhosa imaginação humana, e esse é o corpo de Deus. Ela aceitou completamente e não culpa ninguém agora. Se alguém é o culpado, é apenas ela mesma e ela sabe que é apenas ela mesma.
Quando você chega a esse ponto em que não pode culpar os outros, você tem que comer tudo sozinho porque aceitou completamente que sua maravilhosa imaginação é a causa dos fenômenos da vida, então você comeu o pão de pão. E então vira sangue. A coisa toda escorria sangue, o pão inteiro virou um pedaço de carne sangrando. Coma meu corpo e beba meu sangue. Eu lhe digo, suas cartas da segunda-feira passada foram extremamente emocionantes. Um senhor disse que se encontrou num lugar como o Bowie a que alguém recebeu a batuta, um maestro de cabelos compridos. Inatamente ele sabia que a mesma performance aconteceria novamente para aqueles que não a testemunhassem. Então ele dirigiu até a colina onde sabia que seria mais uma vez apresentado ao mesmo maestro de cabelos compridos. Enquanto ele estava lá. E foi apresentado. Uma senhora ao lado dele disse: "O que é isso no céu?" Ele pegou o binóculo e olhou para cima, perguntando-se se era um avião ou o quê, e era um pássaro multicolorido que lembrava um papagaio porque podia falar. O pássaro lhe disse: "Saia daqui. Não queremos nenhuma parte de vocês." E então ele desceu e bateu no rosto dele com as asas. Agora você vai pensar que isso é um sonho inútil. Não é um sonho inútil. Esse é um maravilhoso esboço do que acontecerá na próxima vez, mas desta vez não será o papagaio multicolorido, será a pomba. Eles evitam o homem. Eu sei disso por experiência própria. Porque o homem exala, neste nível, o odor mais escandaloso. E era uma mulher em sua visão, ou não foi um homem que lhe pediu para ver o que era o objeto no espaço. É uma mulher que se volta para você e diz: eles evitam o homem. Mas ele te ama tanto que penetrou no círculo da ofensa para demonstrar seu amor por você. Portanto, é um prenúncio maravilhoso do que está reservado para ele. Outra senhora me viu morrendo. Muitos de vocês têm me visto morto recentemente. Posso lhe dizer que é saudável, é um estado muito saudável, muito saudável. Ela estava com aquele cujos olhos agora são testemunhas atuais. E aqui, enquanto ela olhava e eu estava morrendo, não havia possibilidade de me reviver, e ela sabia que minha amiga com os olhos incorrentes me amava tanto que não queria que eu morresse. Ela, por outro lado, que está tendo a visão, não queria que ninguém me tocasse e me segurasse. Porque se você tocar nele você vai segurá-lo e ele não será libertado. Então desabei no chão e fui embora. É uma visão maravilhosa para ela. Porque, a menos que eu morra, não poderás viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Você amar alguém que nunca morreu por você, ou morreria por alguém que não morreu por você? E se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Blake. Então Deus morre. Estou lhe dizendo que despertei do sonho da vida. Eu nasci do alto e o único que nasce do alto é Deus. E então Deus morre. É uma morte perpétua. Para que todos vivam. Então ela viu isso lindamente. Não posso parabenizá-la o suficiente. A visão dela foi perfeita nisso que ela compartilhou comigo. Não posso dedicar a noite inteira a todas as visões, mas elas foram perfeitamente maravilhosas. O que você me deu na segunda-feira passada? Uma após a outra, e cada uma tão linda quanto a outra. Então, não estou aqui para bajular você, estou aqui para lhe contar a verdade conforme a experimentei. Browning estava certo com base em uma visão, existe um centro mais íntimo em todos nós onde a verdade habita em plenitude. E saber. Saber o que? O verdadeiro conhecimento de Deus. Ele não está tentando romper de fora, mas de dentro, e liberar esse esplendor aprisionado. Isso vem de dentro. Ouça a história, acredite nela implicitamente, e a crosta se romperá e ele sairá. E é uma refulgência. Você é uma luz radiante. Tudo o que toca transforma em beleza, em perfeição, pois você é perfeito. Você não pode ir a nenhum lugar onde não seja perfeito. Pois, quando você herdar o reino,
como lhe dissemos na noite de segunda-feira passada, como nos disse no capítulo 25 de Mateus. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino é um corpo, o corpo é perfeito e existe desde a fundação do mundo. Então você desperta nesse corpo e onde quer que esse corpo esteja, o céu está. Esse é o reino. Você não herda um reino, você herda um corpo. Portanto, onde quer que esse corpo esteja, todo o vasto mundo que agora o reflete é perfeito. Você não pode encontrar nada que seja imperfeito, e se foi antes de você chegar lá, instantaneamente, automaticamente, é transformado em perfeição porque você é perfeito. Isso é o que está reservado para você. Venha, bendito de meu Pai, entre e herde o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Então, quando este corpo despertar, não posso lhe contar a beleza, não posso descrevê-la para você. Como ele disse no capítulo 5 de João. Ninguém. Falando agora ao que está abaixo, ou ninguém ouviu a sua voz, ninguém jamais viu a sua forma, mas eu te conheço, ó Senhor. Ele está falando sobre ele as pessoas ao seu redor. Você não ouviu a voz, você não viu sua forma, mas eu te conheço, ó Senhor. O mundo não te conheceu, ó Pai, mas eu te conheço. E agora ele se volta para alguns, um remanescente. Ele está falando agora aos seus discípulos. Ele disse: E eles sabem que tu me enviaste. Ele encontrou alguns que realmente acreditam em sua história e eles vão divulgá-la e continuarão a divulgá-la. Eles ouvirão primeiro por boato, e eventualmente, eles saberão disso por experiência própria. Então esta é a verdade da qual ele falou, é o verdadeiro conhecimento de Deus. Qualquer um que fale de algum Deus fora de você, desvie os ouvidos, desvie dele a sua atenção. Não existe Deus externo. Você vê este fabuloso mundo externo, mas não existe nenhum Deus externo. Quem sustenta tudo está dentro de você e foi Ele quem criou. É quase, bem, o mundo chama de blasfêmia dizer isso. Deixe-os chamá-lo pelo nome que desejarem. Eu lhe digo que é verdade. Chegará o dia em que você quebrará a casca e aquele que agora é o esplendor aprisionado dentro de você sairá e a memória retornará e você saberá tudo o que sabia antes que o mundo existisse. Ao descer a este mundo e assumir as limitações da carne, você agora se expandirá além do que era antes de descer ao mundo. Ele disse: E ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Tenho poder para deixá-lo e poder para retomá-lo. João 10 versículo 18. Então ele desceu por vontade própria porque não há mais ninguém. E ele desceu como nós, porque são necessários todos nós para formar o um. Nós somos os Elohim. O nome é um nome plural, Elohim é plural. Aparece pela primeira vez na Bíblia logo no primeiro versículo, no princípio Deus. Esse é Elohim. E os Elohim disseram: Façamos o homem à nossa imagem. Esse é Elohim. Então, o Senhor tomou o seu lugar no conselho divino, essa palavra traduzida como Senhor é Elohim. Salmo 82 versículo 1. E ele nos disse: Digo que sois deuses, filhos do Altíssimo. Salmos 82 versículo 6. Essa palavra deuses é Elohim. Portanto, são necessários todos nós, é necessária a humanidade unida para formar o único Deus que criou todo o vasto universo e o sustenta. Então ele não está falando de nada do lado de fora. Deixe o homem do lado de fora encontrar novos planetas, novas maneiras de chegar até eles, novas energias no mundo, tudo novo, e seremos todos a favor. Por que não aproveitar o mundo enquanto estamos nele, então sou totalmente a favor. Mas essa não é a verdade de que fala a Escritura. Ele fala do verdadeiro conhecimento de Deus, essa é toda a verdade que ele está falando. Você descobrirá nas Escrituras que nenhum esforço é feito para mudar a sociedade. Ele não muda nada no mundo, ele diz: Dai a César o que é de César. Lucas 20 versículo 25. Ele não tenta fazer daquele que está preso como escravo uma pessoa livre.
deixá-lo como ele está. E hoje todas as nossas energias estão sendo direcionadas para mudar tudo no mundo. Recebi um aviso aqui recentemente, como creio ter dito a vocês, da saúde, educação e bem-estar. Bem, pensei que fosse apenas por causa da minha saúde. E em vez de carregar minha cruz azul, como faço há anos pela minha família, bem, se o governo assumir o controle. Por que paguei todo esse dinheiro desde que comecei a pagar, que foi o primeiro mês em que veio? Em 1936, acho que foi quando me tornei elegível para pagar meu seguro social. Então fui lá hoje e ela está me fazendo todo tipo de perguntas que não estavam relacionadas à minha saúde. Todas relacionadas ao meu fundo de aposentadoria. Bem, eu disse que não vou me aposentar e vim para cá porque tudo isso era sobre o que eu achava que era seguro-saúde. Se eu tivesse que ir ao hospital ou procurar um médico. Ela disse. Isso também faz parte aqui. Ela não me fez nenhuma dessas perguntas, ela está me perguntando todo tipo de coisa sobre meu seguro. Então ela me disse. Você não precisa responder a nenhuma outra pergunta porque já temos tudo de qualquer maneira. Ela apenas confirmou minha suspeita de que somos todos números. Estamos todos informatizados. Ela tem todo o material do mundo e não precisava ter me feito nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. Dei a ela meu passaporte, minha única identidade. Não tenho carteira de motorista porque não dirijo. Não tenho carro. Bem, que prova você tem de que realmente fará 65 anos em fevereiro próximo? Eu disse. Meu passaporte aqui está. Bem, essa não é a prova. Você tem uma certidão de nascimento? Eu disse. Eles não os tinham onde nasci. Não no ano em que nasci. Isso era muito caro. Por que ter certidões de nascimento? Mas fui batizado e em algum lugar sei que tinha o certificado, mas não consigo encontrá-lo agora. Ela disse. Tente encontrar para mim ou escreva, porque precisamos ter alguma prova de que você realmente fará 65 anos em fevereiro próximo. Mas você sabe, todas essas coisas já eram conhecidas. Eu não precisei ir até lá. Eles sabiam exatamente o que paguei de imposto, o que declarei, o que não declarei, tudo o que sabem sobre mim. Portanto, ninguém está realmente fazendo nada além do que o governo tem diante de si. Mas você não é isso. Você criou todo o vasto mundo, então não deixe ninguém te assustar. Se você descer. Esta era uma senhora muito doce, uma senhora encantadora, e ela não poderia ter sido mais gentil, não poderia ter sido mais doce. Você teria pensado que ela era minha irmã, ela era tão gentil. No entanto, eles sabem tudo sobre você. Mas se você não encontrar um como eu encontrei, não deixe que eles o assustem. Porque em você, como naquele que vai te questionar, está o único Deus, não existe outro Deus. O Deus que criou todo o vasto universo está dentro de você. E você pode provar isso neste nível mesmo que o corpo ainda não tenha sido quebrado. Onde o nascimento ocorreu. Você pode provar isso simplesmente imaginando certos estados. E não levante um dedo para fazer isso. Acredite que seja assim, trate da sua vida como se fosse verdade, e posso lhe dizer que isso acontecerá, porque foi assim que tudo surgiu quando você o trouxe à existência. Enquanto você está aqui, você se esqueceu, mas estou tentando lembrá-lo da maneira como você trouxe isso à existência. Vocês criaram isso imaginando e agora podem simplesmente trazer coisas para o seu mundo imaginando. Não há nada neste mundo que não tenha sido imaginado primeiro. Então você imagina como seria se você fosse o homem, a mulher que você gostaria de ser, e então você sustenta esse ato imaginal como se fosse verdade. Nenhum poder no mundo pode impedir que isso se torne realidade, porque não existe outro poder. Se você acredita, não há outro poder no mundo que possa detê-lo. Agora experimente, começando esta noite. Pegue um conceito glorioso. Nada menos que o melhor, e simplesmente imagine que ele seja verdade sobre você e aqueles que você ama.
Comece com seu círculo imediato. E embora neste momento o nosso círculo possa negar isso por causa do que estão fazendo, você persiste. Você persiste nessa suposição como se fosse verdade, e posso lhe dizer que isso se consolidará porque não existe outro poder criativo. Dele qualquer outro nome, não existe outro poder criativo. Conceda a todos os seus irmãos que ainda estão dormindo que busquem a Deus em alguma outra direção. Eles nunca o encontrarão de outra maneira senão vivenciando a história de Jesus Cristo. Não o encontrarão em todos os laboratórios do mundo. Eles podem desmontar os pedacinhos e descobrir como são montados, mas não encontrarão o Pai. O Pai é quem olha, quem busca. E eles estão procurando por algo do lado de fora e o Pai está dentro deles. Ele nunca se revelará, exceto por meio de Davi. Você nunca encontrará o Pai, exceto através de Davi. Você se pergunta por que a fé judaica negou a história quando ninguém disse que ele era o pai de Davi. E isso tem sido feito há tanto tempo, há 2000 anos, e nenhum padre ousa dizê-lo porque eles sofreram uma lavagem cerebral para acreditar que não é assim. Eles pensam que Deus é outro, e Jesus Cristo é algo menor, e ele é o Filho. Eles não sabem que Jesus Cristo é Deus Pai. É um padrão. É o padrão no homem, enterrado no homem, e irrompe no homem, desperta no homem. Quando desperta no homem, ele é Pai, portanto, quem é o Filho? Agora volte ao final da Bíblia, o capítulo 22 de Apocalipse. Jesus está falando. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, o 22 versículo 16. A raiz é a origem que é o pai, a prole é a criança. Mas se eu sou ambos, sou a raiz e a prole, eles são um só ser. Portanto, o que é Davi agora? Ele não disse que era Davi. Ele disse: Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Bem, agora ele usou Davi. Então, se a raiz e a descendência são a mesma coisa, então quem é Davi? Ele diz a você a descendência de Davi, então Davi é pai. Mas a raiz é o pai de Davi, e ele é a raiz, então ele é o pai de Davi. No entanto, o pai de David é um com o filho de Davi. Então aqui, o avô e o neto são um só ser. Portanto, quem é Davi? Bem, Davi é filho dele. Ele é um com seu neto. O filho é David, que é a humanidade totalmente fundida num só ser e personificada como um único jovem, a juventude eterna. Bem, é isso que vim dar ao mundo. Nunca li isso em um livro, nunca ouvi isso da boca de nenhuma outra pessoa, mas experimentei isso. E então eu lhe digo o que sei por experiência própria, ou não estou teorizando. Todo o vasto mundo poderia levantar-se em oposição, não faria diferença para mim. Eu diria a eles, como Pedro e João disseram ao Sinédrio no dia em que lhes disseram para não falarem mais em nome de Jesus e eles responderam: Se for correto aos olhos de Deus ouvir-vos antes do que a Deus, tu és o juiz, mas não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4 versículo 19. Portanto, não posso deixar de falar do que experimentei e experimentei ser o pai de David. E ao pesquisar a única escritura, que é o Antigo Testamento, encontrei ali a confirmação. Encontrei Davi e ele clamou a mim: Tu és meu pai. Salmo 89 versículo 26. E, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. Então eu encontrei tudo nas Escrituras, e não sabia até que aconteceu comigo naquele dia 6 de dezembro de 1959. Então estou lhe contando isso e sei que aqui nesta audiência há aqueles que acreditam em mim. Eles dizem: Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes creem que tu me enviaste. João 17 versículo 25. Agora, vamos entrar no silêncio.